A última mensagem que eu partilhei com os irmãos teve o tema Eu sou soldado. Somos soldados. Quem se lembra dessa mensagem? Somos soldados. Amém? Quantos soldados estão aqui nesta manhã? Quantos soldados, pá? Meu Deus, às vezes acorda, desperta tu que dormes. Soldados. Com garra, pá. Acorda ao esqueleto. Abana a estrutura. Porque é que o pastor grita? É para acordar mesmo. É para despertar. Para ter aquele arrepio na espinha. Não sei quantos gostam de gritos, mas eu sou assim. Vai ter que levar comigo agora assim. Tá bom? Entusiasmado. Vivo. Consciente daquilo que estamos aqui a fazer. Quantos já viram aqui numa parada todos os tropas, os soldados reunidos? Quantos aqui já estiveram reunidos numa parada? Quando toca a corneta, todos lá para fora, o trompete, todos lá para fora, reunidos. Antes de ir para a guerra, o grito dos fuzileiros, quando sabem, hurra! Quantos aqui sabem esse grito deles? Hurra! Somos soldados. E como bons soldados que somos, nós somos obedientes. Verdade ou não? Como soldados de Cristo, nós temos que obedecer às suas ordens. Se o general, o comandante diz, vai, nós vamos. Somos soldados. E não tendo como base o texto que eu vou ler, mas simplesmente para poder perceber o quão importante é obedecer, vamos ler 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Não precisa de abrir. Ouça. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, não é a base do nosso texto, mas para nós percebermos o quanto este profeta, este homem, entendia o quanto importante era obedecer. Versículo 22, porém Samuel disse, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então melhor é obedecer do que sacrificar. E nós estamos aqui como soldados obedientes aos mandamentos do Senhor. Tendo como base o texto que vamos ler e fazendo também uma exposição sobre o mesmo, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Depois vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Depois 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. E, por fim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Todos estes textos se encontram no mesmo livro, na segunda carta a Timóteo, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo, ao seu discípulo, ao seu filho Timóteo. E todos estes textos, todos estes versículos têm algo em comum. São ordens. Ordens de um pai para o seu filho. Ordens de um general para o seu soldado. Ordens de um pastor para o seu discípulo. Ordens. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Vamos ler juntos. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda, diz assim comigo, guarda. Eu guardo o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em mim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Diz assim comigo, sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Eu sofro com Jesus as suas aflições, como bom soldado que sou dele. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vamos ler juntos. Tu, porém, permanece. Vinca, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.
permanece naquilo que aprendi. Permaneço naquilo que aprendi. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrige, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Vamos ler juntos. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Bora lá, pessoal, isto é como uma parada de soldados. Vamos ler juntos, ler a palavra de Deus. Mais do que palavras de homens para motivar-nos, é a palavra do Senhor. Mais poderosa de qualquer motivador, qualquer livro motivacional, é a palavra de Deus. Então, quando for para ler, lê com toda a intensidade. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Ela causa impacto, ela transforma, ela liberta pelo simples facto de a leres, de a proferires, de a proclamares. Vamos ler como bons soldados. Acorda esse esqueleto, acorda essa alma, acorda esse espírito. Vamos ler a palavra de Deus. Ela transformou, ela transforma e continuará a transformar somente através da sua leitura. Glória a Deus. Façamos a exposição bíblica deste texto. Todos nós estamos conscientes e cientes que quando a escrita desta carta, segunda carta de Timóteo, escrita pelas mãos do apóstolo Paulo, o mesmo estava preso, segunda prisão em Roma. Nós sabemos que as circunstâncias em que este homem estava preso não eram as melhores, não eram como as dos dias de hoje. Era uma prisão completamente podre. O nome dessa prisão, e eu fiz algumas pesquisas para tentar perceber o contexto. Quem já teve a oportunidade de viajar até Roma e ver aquela realidade, apesar das ruínas, consegue perceber até no mundo do espírito a intensidade que se vivia naquele tempo. O nome desta masmorra era uma masmorra mamertina. É uma prisão localizada no Fórum Romano, na Roma Antiga. Era uma prisão fria, úmida, escura. Para além das condições que a prisão e a masmorra tinha, o apóstolo Paulo, segundo o texto, segundo esta carta, diz que está algemado. E algemado, eu não sei se foi em todo o tempo, mas eu quero que consigas visualizar numa masmorra insalubre, fria, úmida, escura, ele estando algemado a escrever uma carta para o seu apóstolo, para Timóteo, para o seu filho. Este pai escreve uma carta nestas condições para o seu filho. O apóstolo Paulo, desta vez, ao contrário da primeira prisão em Roma, que tinha a sua liberdade, não. Ele, neste tempo, na segunda carta, na segunda prisão, o apóstolo Paulo está preso, é acusado do incêndio que houve em Roma. Ele não está como apóstolo, ele não está como um professor, não. Como homem de Deus, ele está como um criminoso. Ele está como um terrorista, ele foi preso segundo uma acusação de terrorismo sobre aquela cidade. Aquele incêndio, a culpa daquele incêndio estava sobre os ombros do apóstolo Paulo. E era nesta condição que ele estava naquela prisão. Para além das condições físicas, havia uma condição pesada e emocional. Aquela prisão era tão podre, tinha tão más condições, que as pessoas entravam sãs e muitos deles saíam de lá leprosos. Aquela prisão era um estágio, um pouco espaço de tempo se encontravam ali à espera de serem conduzidas para o martírio, para a sua execução final, para a sua degolação, para a sua crucificação. Quem sabe saíam dali também para serem lançados nas arenas, nos coliseus, para servir de diversão, comida para os leões, prazer para os humanos. E era nessa condição que ele estava lá. Para além da condição física e emocional, o apóstolo Paulo já era alguém idoso. Já carregava em si muitas cicatrizes. Esta era a condição com a qual ele se deparava ao escrever a segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo era um homem velho e cheio de cicatrizes. Mas apesar de tudo, apesar de toda a circunstância que se deparava, ele não estava preocupado com a sua própria condição, mas preocupado com a condição da igreja. Ele estava preocupado com a condição dos filhos de Deus.
Ele estava preocupado com a condição da igreja atual, naquele tempo, e com a igreja de hoje, no futuro. Porque aquilo que ele deixou escrito não foram somente para aqueles que estão lá. É também para aqueles que estão aqui. É para nós. E ele escreve estas ordens. O pai dá estas ordens ao seu soldado. O pai dá ordens aos seus filhos. Não com o intuito de tens que ser assim rígido na carne, mas diretivo no espírito. Temos que ser assim. Tens que ser assim. Paulo já tinha um vasto currículo no tocante à implantação de igrejas, ao plantar de igrejas. Todos nós sabemos, e no resumo da história, todos nós percebemos, e quem já estudou um pouco sobre a biografia e a história do apóstolo Paulo sabe que ele plantou igreja nas províncias da Galácia, na zona da Galácia, onde teve o privilégio, glória a Deus pela sua vida, de andar de cidade em cidade e não ser bem, apesar de ser bem recebido, não era nunca bem despedido. Nas quais uma delas foi dado como morto, tendo sido apedrejado com brutal violência. Nas províncias da Galácia, ele plantou igreja na Macedónia, na Acaia, na Ásia Menor. Um vasto currículo. E a história deste homem não é uma história de um mar de rosas. Não ouvimos nas suas epístolas, nas epístolas paulinas, não lemos que ele andou num cruzeiro, Queen Elizabeth, um grande cruzeiro. Não vimos que ele sofreu um naufrágio. Não vimos que ele foi, não lemos que ele foi levado em braços, recebido em braços por Jerusalém, por Roma. Não, vimos que ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, tal e qual como eu havia dito, na zona da Galácia, onde ele implantou a igreja. Listra é uma das cidades da zona da Galácia. Foi preso e agredido em Filipos, escorraçado em Tessalónica, expulso de Bereia. Foi chamado de impostor em Corinto. Impostor! Levava as boas novas e foi chamado de impostor. És um impostor, é tudo mentira. Enfrentou feras em Éfeso. Já tinha sido preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, naufragou a caminho de Roma, foi picado uma cobra em Malta, preso pela primeira vez também em Roma. E ele estava nesta condição, com um historial pesado no seu corpo. As marcas de Cristo, de tanto que ele se orgulhava, ele carregava em si. Eu carrego em mim as marcas de Cristo. Mas nós sabemos que essas marcas doem muitas vezes. Nossa solidão, no nosso só eu, juntamente, reunidos com o nosso eu, nós sabemos que essas marcas magoam. E em virtude de tudo isso, em virtude de todas essas acusações e de toda essa condição que ele estava, e principalmente em virtude daquele incêndio causado por Nero, porque foi um complô, uma encenação para acusar os cristãos que estavam a ganhar algum poder sobre aquela cidade. Ele carregava em si uma acusação muito grave. Ele tinha na sua alma, a sua alma dizia, mas porquê? Gritava, mas porquê? E derivado desse incêndio, muitos cristãos, ele passava não só pela sua condição pessoal, o grito dentro dele, mas porque eu, o que é que eu fiz? Eu carrego em mim, como em vaso de barro, um tesouro poderoso. Eu carrego em mim um tesouro valioso, mas juntamente com ele, muitos cristãos eram crucificados, eram queimados, eram lançados às feras, sofriam perseguições, famílias eram arrastadas para fora de casa pelos cabelos. Filhos eram mortos. Não sei se consegues imaginar o cenário que eu estou a tentar pintar aqui nesta manhã, para nós entendermos a capacidade espiritual deste homem. Eu não sei se conseguem levantar só um pouco. E a igreja corria riscos. Corriam graves riscos. Mas mesmo estando às portas da morte, ele tendo a consciência que o final estava próximo, ele não desistiu e passa as últimas indicações ao seu filho Timóteo. Lança a última faísca, a última chama. Timóteo, ouve estas ordens que eu te dou. Apesar de se sentir abandonado, porque no capítulo 1, verso 15, ele escreve que todos os da Ásia
o abandonaram. Para além da condição física da prisão, a condição emocional que ele sofria derivada de uma acusação injusta, para além disso ele sofria também o facto de ter sido abandonado. E ele não tinha com certeza implantado uma igreja com 3 membros, 4 membros. Ele não tinha fundado com certeza somente uma igreja, 2, 3, não. A Bíblia diz, e a história fala-nos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis eram igrejas que Paulo, direta ou indiretamente, tinha influência. Isto multiplicado pelo número de crentes, com certeza não deveriam ser poucos, eram muitos, mas a Bíblia diz, e ele deixou escrito, que todos o abandonaram, que ninguém naquele dia esteve para pronunciar uma palavra sequer em sua defesa. O próprio Timóteo demonstrava ter vergonha pelas suas prisões. Mas o que é isto? Estava dividido. Timóteo estava com vergonha dele e das suas cadeias, das suas prisões, em virtude das circunstâncias pelo qual o apóstolo Paulo estava a passar. Na minha audiência de defesa, todos, não foi só alguns, todos abandonaram-me e ninguém foi a meu favor. E nós vivemos dias como este. Eu tenho ministrado nas últimas mensagens aqui para a igreja que os dias estão a chegar ao fim nesta terra. Os dias cada vez mais são mais breves, mais curtos. E cabe a nós como soldados entendermos isso, entendermos o fim dos tempos. Não continuarmos a levar uma vida leviana, superficial. Nos dias de hoje temos que aprofundar mais, sermos mais obedientes, mais santos, mais puros. Alguns até aconselham fecharem-se num convento, de tal degradação espiritual estão. Perceberam? Porque os dias do fim estão próximos e nós somos soldados e nós como igreja temos que entender a nossa missão nesta terra. Vivemos dias complexos, dias difíceis, complicados. O mundo cada vez tem mais força, influencia mais. Dia após dia, nós contabilizamos sim os mortos naturais, mas se houvesse uma contagem dos mortos espirituais, qual dos números seria maior? Onde haveria uma maior quantidade de mortes, naturais ou espirituais? O mundo cada vez mais invade a igreja. Invade a igreja e nós somos corrompidos por isso. Por isso, como soldados, temos que ouvir as ordens do nosso bom pastor. O pai dá ordens aos seus filhos. Paulo deu ordens a Timóteo. E cabe a nós obedecer. Ponto. Não comentar, não questionar, mas obedecer. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar, tal e qual como eu acabei de ler. Olhamos para os dias de hoje, na juventude, nos adultos, nos idosos, em toda a escala. O esforço intencional para destruir aquilo que com tanto esforço, com as vidas, com sangue, com lágrimas, o cristianismo e os cristãos levaram tempo a construir, a edificar. Mártires, homens, mulheres que se sacrificaram, desapegaram-se da sua família. E nós vimos o mundo combater isso. Num grupo que eu estou de amigos, já partilhei aqui, houve uma frase que me deixou um pouco incomodado. Que dizia a seguinte: nós falávamos sobre o que é ser igreja, a igreja, falávamos do amor de Jesus, falávamos do fim dos tempos, falávamos das nossas opiniões e o que a palavra de Deus diz acerca de determinadas questões que estão no auge no mundo, tais como a homossexualidade, tais como o ajuntamento de homem e mulher, onde já não é necessário casar, basta juntar e já está. Eles não se casam, eles se ajuntam. Não é um casamento, é um ajuntamento. Comentávamos sobre isso e o ponto que ele falou foi: mas eu pensava que a igreja já tinha evoluído um bocadinho mais. Olha a mentalidade do mundo. A nossa evolução para o mundo é aceitarmos a corrupção e o pecado. O que faremos nós, pois, irmãos?
Vamos arrombar as portas do inferno ou vamos convidar o inferno a viver connosco? Porque ao aceitarmos o pecado, a mentira, a murmuração, o vício, estamos a convidar o diabo a entrar nas nossas vidas, a cultuar connosco. E é impossível agradar a dois deuses. E Paulo dá 4 ordens, 4 mandamentos, 4 frases imperativas ao seu filho Timóteo, que estão nestes 4 versículos que acabámos de ler. Vamos ler a primeira ordem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: guarda o bom depósito, guarda o Evangelho pelo Espírito Santo que habita em nós. E a palavra aqui que o apóstolo Paulo quer dar ênfase é o guardar, mas a intenção não é o guardar esconder, não é o colocar escondido só para mim, não é guardar no sentido de não deixar influenciar, não deixar corromper. Protege aquilo que aprendeste, protege aquilo que é santo, protege aquilo que está em ti, que habita em ti. Protege contra os falsos mestres, protege contra as falsas doutrinas. E naquele tempo era constante falsas doutrinas, falsos mestres, pensadores, vozes ecoavam naquele lugar. Muitos se achavam os melhores pensantes, os donos da razão. E o apóstolo Paulo diz: guarda, Timóteo, guarda. Filho, não te deixes corromper. Meu filho, guarda este Evangelho puro, incontaminado, que tem a verdadeira essência de Jesus Cristo. Timóteo, guarda com fidelidade. Guarda com fidelidade o Evangelho de Jesus. Não deixes que as falsas vozes, os falsos mestres corrompem, misturem o profano com o santo, porque não vai dar bom resultado. Não vale a pena contornar, encontrar atalhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é só uma, é única. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida, ponto. A decisão está em nós de cumprir aquilo que está escrito ou não, por inteiro ou nada. Não dá para cumprir só parte, não dá. O Evangelho é o Evangelho. Timóteo, não abras mão da fidelidade à palavra de Deus. O Evangelho não pode ser misturado, diluído. Não tentes tornar saboroso a palavra de Deus ao mundo. Não tentes tornar palatável. Não tentes colocar enfeites, embelezar o Evangelho, porque ele já é o que é. Eu sou o que sou, ponto final. Não tentes, Timóteo, não tentes fazer isso. Guarda o Evangelho, guarda. Mantém a tua fidelidade absoluta ao guardares este Evangelho intacto das misturas e das influências daquilo que nós temos visto nos dias de hoje. Um autêntico mercado, um shopping do Evangelho que se tenta vender tudo, tenta-se vender o Evangelho com tudo, anexado a tudo. Olha, tem aqui um livro que fala um pouco da palavra. Olha, tem aqui uma música que tem um pouco de fé. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou não é nada. O Evangelho é o Evangelho. Mantenha a tua fidelidade. Não negocies a verdade, Timóteo. Não mudes de verdade, Timóteo. Guarda este Evangelho intacto e puro. E nos dias de hoje, em tempos difíceis, nós temos que ser soldados. Fazer cara feia. Dizer: eu não me corrompo. Eu tenho a verdade. Ela vai se manter intacta. Pura. Eu não vou deixar corromper até mesmo pela minha vontade, porque é Cristo que vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ponto final. A ordem de Deus para si e para mim e para toda a igreja de Cristo, nos dias de hoje e nos dias de amanhã, é: guarda o bom depósito. Não negocies a verdade. Não mudes de verdade. Não entres pelos caminhos
do liberalismo, em que tudo está-se bem, tudo se pode, não tem mal nenhum. Não entres por esse caminho. Não entres pelo caminho do secretismo religioso. Não entres por aí. Mantém-te santo, puro, original. Mantém-te original. Segunda ordem. Do pai para o filho. Do apóstolo para o seu discípulo. Em tempos de crise. Em tempos difíceis. Em tempos de guerra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre. Não sozinho. Comigo, estamos juntos. Mas estamos juntos, verdadeiramente juntos. Mas é verdadeiramente juntos. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Na motivação e na desmotivação. Aqui e ali. Haja o que houver, com muitos ou com poucos. Somos família. Ou não? Somos comunidade, somos irmãos ou não? Não, estamos juntos, amanhã, tchau, bacalhau, nunca mais te vi. Estamos juntos ou não? E os soldados estão juntos. Temos de dar a mão à palmatória. Crentes ou não crentes. Quando os tropas vão para o Afeganistão e para outras guerras, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. É um lema que esta organização tem. E às vezes a igreja não tem isso. Sinto-me insatisfeito porque já não me identifico. Sinto-me isto por causa disto. Sinto-me aquilo por causa do outro. O irmão isto, o irmão aquilo. Por amor de Deus. Somos soldados, pá. Quem disse que o pão iria ser sempre mole? Muitas vezes tens que comer pão duro. Temos que comer pão duro, mesmo assim. Somos crentes quê? Nutella? Crentes mimimi? Não há isso. A Bíblia diz, não há crente mimimi, não há crente Nutella, não há crente worship, não há crente do hino da harpa. Há bons soldados em Jesus Cristo. És bom ou és mau? Existem bons soldados ou maus soldados. Ponto. E a culpa não é da cor da parede, a culpa não é do louvor, a culpa não é no templo, a culpa não é do pastor, a culpa é nossa. É nossa. Ou somos ou não somos. Ponto final. Porque aquilo que nos inspira é a palavra de Deus. Sofre, pois, comigo. Cristianismo sem sofrimento, sem perseguição e sem luta é algo, mas não é cristianismo. Pode até ser alguma coisa, mas não é cristianismo. A Bíblia diz, os covardes, os medrosos não entrarão no reino de Deus. Aqueles que não forem fortes, corajosos, fazer cara feia mesmo, pôr os dentes para fora, corajosos, não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Para ser cristão tem que ter fibra, dureza, tem que ter convicção, tem que ter gana, sangue na guerra, tem que andar, tem que ter olhos fitos no Senhor, tem que acreditar na palavra, tem que ter disposição para se posicionar em meio a toda esta desorganização mundial. Para ser cristão tem que ter caparro, tem que treinar, tem que ter ser fitness. E quer ser fitness espiritualmente? É dizer não àquilo que corrompe, àquilo que engorda demais, àquilo que corrompe o fígado espiritual, o coração, o estômago. Tem que comer boa palavra, tem que estar com boas pessoas. Ser fitness espiritual é isso, é exercitar a palavra. Lê 3 versículos hoje, mas amanhã vou carregar no peso, vou ler um capítulo. Amanhã carrega mais um pouco no peso e esforça um pouco, cambaliza um pouco para o lado. Mas lês uma carta do apóstolo Paulo, lês o livro de Atos. E se estiveres mesmo com um grande acaparro, lês números, se for preciso. E se fores mesmo testosterona espiritual a montes, lês o livro de Salmos num dia, em nome de Jesus. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Não estou a recomendar testosterona a ninguém, ok? Estou só a dar um exemplo. Caparro, fibra, ser cristão é isso. Esticar o peito. Venham eles, olhar olhos nos olhos das dificuldades, dos desafios da vida. Paulo faz uma lista das nossas características como cristãos, bons soldados, que diz o seguinte: nós somos soldados,
Nós somos mordomos, nós somos atletas, nós somos como lavradores, nós somos como obreiros, nós somos vasos, nós somos como servos. Isto é que o apóstolo Paulo diz. Onde te enquadras tu no meio disto tudo? Bom mordomo, bom atleta, bom servo? Que sejamos um deles, mas que sejamos. Para sermos um cristão, temos que estar dispostos a sofrer. Paulo diz na carta, nesta mesma carta, capítulo 3, verso 12, aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Aquele que quiser viver piedosamente, podes viver orgulhosamente, que já não vais ser perseguido, mas se quiseres viver de acordo com a identidade de Jesus, vais ser perseguido. Não vale a pena nós querermos agradar o mundo, porque o mundo nunca se vai agradar de nós. De alguma forma vai se sentir desagradável. 2 já saíram do grupo. 2 já saíram do grupo do Zap Zap. Tanto da consequência que nós falávamos. Se não aceitar Jesus, vais... Pastor, mas podia ser mais meigo. Mas meigo como? Se o mundo acaba amanhã. Se o mundo acabar amanhã, vou ser mais meigo. E chegar lá acima e dizer, olha, podias ter enfiado a espada mais um pouco. Mas como quiseste só falar de palavra motivacional, de prosperidade, God is love, God is good. Pronto, eles não aceitaram, saíram do grupo. Eu espero que eles voltem a entrar, são amigos de infância. Mas o João dizia que tão forte era a palavra que eles não conseguiram resistir. Vai ser assim. Não vale a pena embelezar a noiva para o mundo. A noiva tem que estar bela para o noivo. Ponto final. Ponto final. Não vamos adornar a noiva para o mundo. Vamos adornar a noiva para o noivo, que é Jesus Cristo. Amém. Ei, meu Pai, esta foi do céu. Foca aí para os irmãos lá em casa. Meu Deus do céu. O mundo nunca vai aplaudir-nos se formos fiéis ao Senhor. É loucura. É loucura para nós entendermos que a câmara vai custar. O vizinho, então nem vou falar. Mas pronto, não vai. Mas apesar de sabermos isso, não podemos carregar em nós o quê? Ostentação, soberba, arrogância. Temos que continuar a ter as características do bom soldado de Cristo. A obedecer às ordens do Pai, que é ter um coração quebrantado, é ter uma mente cheia de luz, é ter um coração cheio de fogo e estarmos dispostos a sofrer pelo Evangelho. Amém? Eu ia dar um exemplo, ia chamar o Ricardo, iria chamá-lo cá acima e iria beliscar com força e ver até quando é que ele estava disposto. Eu era o Evangelho, ele era o cristão. Então eu iria beliscar com força, mas ele iria sentir muita dor e iria dizer, já não aguento mais. Mas é melhor. Mas percebem, é beliscar com força e tu aguentares ali firme. Amém? Assim foi com os profetas. Não estamos sós. Existem exemplos credíveis para nós. Profetas, apóstolos, João Batista, o próprio Jesus Cristo, os cristãos primitivos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas e nos dias de hoje também, irmãos que estão lá fora, em outros países, em outros continentes, eles sofrem pelo Evangelho. Sofre comigo. Não desistas. Assim diz a palavra do Senhor. Terceira ordem do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo. Terceira ordem de um pai para o filho. Terceira ordem do general para os seus soldados. Bate assim o pé. E vai lá comigo. Só para quebrar o gelo. Ok, quebrou, bora. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Diz o seguinte: tu, porém, permanece. Diz assim comigo: permanece. Só como toda a igreja disser: permanece. Permanece. Boa, está quase. Boa. Permanece. Agora, a frase típica do pastor: diz ao irmão que está ao teu lado: permanece. Bora lá. Foi só uma vez em 10 cultos, só disse isto uma vez, né? Então já esgotei a minha cota. Agora só daqui a 10 é que eu volto a dizer, tá? Permanece. Mas esta é a atitude que nós temos de ter uns para com os outros. Está a desfalecer, agarra no braço. Permanece, meu irmão. Permanece naquilo que aprendeste um dia. Permanece naquilo que um dia recebeste de graça. Permanece no Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para salvar, para curar, para libertar. Permanece. Permanece naquilo que aprendeste um dia, Timóteo, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.
Vocês sabem de quem nos dá as lições na vida? É Jesus. É Jesus. Então permanece nessas lições. Já passei por tanta luta, trouxe lição. Amém? Então permanece nessas lições. Permanece. Não é apenas guarda agora o Evangelho. Não é apenas sofrer pelo Evangelho. É para além de guardares, para além de sofreres, tens que permanecer. Somos quase masoquistas. Traduzida a palavra, somos. Se formos ver a designação do masoquista, gosta de sofrer, gosta de sentir dor. Nós, por Jesus, aleluia, amém. Fomos negar-nos a nós mesmos. Porquê é que Paulo diz permanece? Porquê é que o apóstolo Paulo diz a este filho Timóteo permanece? Porquê é que é necessário estar a chamar a atenção e a ordenar àquele rapaz, àquele jovem para permanecer? Porque neste tempo já haviam muitos pensamentos, já havia muitas novidades. É novidade, desperte. E nós humanos, carne, mente e coração, que é enganoso, somos atraídos pela novidade. Há algo novo, vou experimentar. Mas quando nós chegamos lá, passado um tempo já não é novo, já é usado. E quando é usado, nós já não nos conseguimos identificar novamente. E temos que partir para algo novo. Isso aplica-se muitas vezes nos casamentos. Já estão cansados, o casamento já passa por muita dor. E o que é que o marido ou a mulher, ou ambos pensam? Eu preciso de algo novo. Preciso de mudar. E mudou uma vez. Eu conheci uma senhora que já tinha casado 5 vezes. Ia para o 6º. E ela disse que já estava habituada. Já é rotina passar por aquilo. Aos nossos olhos está muito errado. E nós olhando para o mal dos outros não podemos fazer igual. Temos que aprender a lição. Permanece. Muitos pensamentos, muitas novidades, muitas ideias, muitas doutrinas, muitas propostas, muitos pregadores itinerantes XPTO. Uau! Espetáculo, tudo. Havia uma oferta brutal neste tempo. Muitos queriam liderar igrejas, muitos queriam abrir igrejas, muitos queriam algo novo. Um pastor cheio de estilo, um pregador com frases XPTO, com uns Insta Stories brutal. Muitos querem as novidades. O que é novo, quando Deus diz-nos para olhar para aquilo que já tem milhares de anos, que é a palavra do Senhor. Deus diz para nós colocarmos os nossos olhos na palavra de Deus, para nós sermos instruídos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus já tem milhares de anos, já não é novo. Eu sei que ela se renova a cada manhã, mas se formos ver, já tem muito tempo. Olha para a palavra. Não ouças as vozes sedutoras que tentam desviar dos teus caminhos, na tua casa, da tua igreja, da tua família. Não te deixes corromper, que aquilo que um dia tu chamaste que era bom, que era maravilhoso, que salvou a minha vida, fez mudança em mim. Não te deixes corromper pelas falsas doutrinas ou novidades. Paulo diz para o seu filho: Timóteo, não entres por essas portas sedutoras. Timóteo, não entres por esses atalhos convidativos. Timóteo, não disponhas os teus ouvidos a dar atenção a essas muitas vozes. Só existe o Evangelho, Timóteo. Só existe uma palavra. Só existe um conteúdo precioso, que é a palavra de Deus e que requer ser proclamada. Timóteo, permanece. Permanece, Ricardo. Permanece, Guilherme. Permanece, Karine, no Evangelho de Jesus. Permanece firme. Permanece, Timóteo. Não tentes criar algo novo, não tentes criar novidades, não tentes embelezar aquilo que já é lindo e maravilhoso, foi escrito desde os céus para a terra. Não tentes, Timóteo. Não procures novidades. Permanece neste Evangelho. Permanece no antigo e no novo Evangelho, irmão. Permanece no Evangelho da graça, permanece no Evangelho de Cristo Jesus. Porque é este o Evangelho que tem poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Permanece, vamos permanecer, irmãos. Vamos permanecer fardados com as vestes do alto. Em tempos de perseguição como aquela, em tempos de dureza física, emocional, espiritual, que o apóstolo Paulo estava a passar. E mesmo em tempos de prosperidade, que nós possamos entender que haverá sempre um risco
de nós darmos ouvidos, de escutar vozes que estão lá fora. Nós vamos estar neste mundo até ao dia que o Senhor quiser e partirmos para a glória. Mas até lá virão muitas vozes. Haverá sempre um risco para a igreja de começar a pregar outras coisas. Nós começarmos a pregar outras coisas porque fomos influenciados pelo mundo. Deus diz-nos dessa manhã, permanece, vamos permanecer juntos. Como igreja, vamos ajudar-nos uns aos outros. Caminhem dois em dois, para que se um cair, o outro levanta. Vamos permanecer. Se existe algo que não está bem, não é bíblico, vamos permanecer, vamos edificar, vamos construir. Estar juntos, nós não somos movidos por nada deste mundo. Nós somos movidos por tudo, aquilo que está no céu. E Deus diz para mim, para ti, para todos nós, permanece naquilo que aprendeste. Deus não mudou, o Evangelho não mudou, a palavra não mudou. Não há outra proposta que possa trazer esperança para o homem a não ser o Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. Permanece nesta verdade. Vamos permanecer, irmãos. Vamos estar juntos. Não desistas, porque esta palavra é inspirada. Esta palavra é inspirada por Deus. Os meus amigos diziam, mas quem escreveu isso foi o homem. E eu digo sempre, mas foi o homem inspirado por Deus. E eles blá, 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 blá. Esta palavra é inspirada por Deus. Como é que um homem conseguiria escrever sobre aquilo que se passava no ontem, no hoje e que se passará amanhã? Como é que um homem conseguiria? Eles chamam, sabem o que é a Bíblia? O best-seller. E é mesmo o best-seller. Melhores vendas, melhor... É assim. Melhor revelação ao mundo. É o melhor livro que possa existir. É a melhor palavra que possa existir. É, sim, senhora. Se houvesse vendas em Marte, até em Marte se vendia a Bíblia em nome de Jesus. É. Timóteo, esta palavra é eterna. Esta palavra é inspirada, é infalível. Não erra, não tem erro. É suficiente, Timóteo. Quarta e última ordem do apóstolo Paulo ao seu filho. Capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo diz que não basta apenas... Obrigado. Não basta apenas guardar. Não basta apenas sofrer. Não basta apenas permanecer. Guardar, sofrer, permanecer. Temos que pregar. Temos que pregar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Não importa, está chuva, está sol. Tens pouco tempo, tens muito tempo. Estás no trabalho, estás na escola, onde estiveres, no fórum. Estás com conhecidos, com desconhecidos. Prega a palavra. Com atitudes, com palavras. Prega. Repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Não basta guardar, sofrer, permanecer, mas Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno ou não, em tempo ou não, corrige, repreende. Passámos um tempo bastante doloroso para todos nós. Ainda ontem, no almoço, falávamos sobre aquilo que o Covid, que esta pandemia nos fez passar. Foram experiências que muitos de nós nunca passaram, isolamentos, medo, ansiedade, muitos com depressão, muitos divórcios, muitas mortes. Passámos por um ano muito atípico, com momentos muito difíceis, nunca antes vividos por muitos de nós. Os templos fecharam, as igrejas fecharam, verdade ou não? Muitos passaram, muitos fecharam temporariamente, muitos fecharam definitivamente, muitos irmãos se desviaram, muita apostasia derivado às circunstâncias que passámos neste mundo. Mas nós estamos aqui. A verdadeira igreja do Senhor não fechou. O templo do Senhor não fechou. O templo onde habita o Espírito Santo não fechou. Está aberto, continua aberto. Onde habita a graça, onde habita a glória, onde habita o Espírito Santo de Deus, está aberto. Nós estamos abertos para o Senhor. Nós continuamos vivos, ativos, dinâmicos. E temos que continuar a proclamar em alto e bom som a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo esteve preso numa prisão totalmente, numa desgraça, úmida, fria, escura, preso, algemado, agredido, humilhado, acusado injustamente. Mas a palavra que ele carregava no seu coração nunca esteve presa. Ele era embaixador nas suas cadeias, nas suas prisões. Ele era
O embaixador, convém-me ir até Roma. Não terminou aqui a minha viagem. Convém-me estar preso lá porque a guarda pretoriana tem que ser evangelizada. Eu tenho que causar moça do céu ali naquele lugar. Que esse sentimento esteja em nós, para que possamos alcançar corações magoados, aflitos e desesperados. O mundo precisa de nós. Existem famílias no mundo que precisam de nós. Quando digo no mundo, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, pessoas que ainda não conhecem Jesus. O mundo precisa de nós. Então, para que nós possamos cumprir a nossa missão, guarda, sofre, permanece e, acima de tudo, prega a palavra de Deus. Vamos ficar de pé.
Bom dia a todos. Vocês creem que Deus reina neste lugar? Vocês creem que realmente Deus reina as nossas vidas e Deus reina as nossas casas? Se tu crees nisso, eu queria te convidar agora a colocar-te sobre os teus pés. Ele é o Rei das nossas vidas. Ele é aquele que nos faz lutar e ter forças para lutar qualquer batalha. E esse Rei está aqui hoje. E Ele está aqui para mudar destinos, transformar histórias. Ele está aqui para mudar a minha e a tua vida. Diz assim: Deus, eu quero ser mudado pela tua presença. Que ao som da tua voz sejamos mudados. Preparada para mim, na presença dos que serão contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Há uma mesa preparada para mim na presença dos que serão contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que lutamos as nossas guerras, confiando em ti, confiando em ti, confiando no teu amor. Mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, eu confio. Não importa o que está à minha direita, não importa o que está à minha esquerda, não, porque eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo.
cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Aqui está reunido um povo que luta assim as suas guerras. Vamos lá com as tuas palmas. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Vamos ver como é que o lado direito luta as suas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Vamos lá? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos ver como o meio luta as suas guerras. Vamos lá! Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. E agora o nosso lado esquerdo. Vamos lá, vocês são mais, então vamos lá. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas. E agora todos juntos para o inferno outra vez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Toda a honra e toda a glória ao único que é digno.